A graça e a paz, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui conosco, que estão acompanhando essa segunda aula de várias. A gente vai ter, pelo menos, se eu não me engano, são 17. Então, a gente vai estudar com bastante calma o contexto dos credos apostólico e niceno. Nós estamos seguindo este material didático, que é o livro Nossa Fé, que foi escrito pelo reverendo Calvani e pelo bispo Prado, publicado pelo CEA. É um excelente livro de preparação para confirmação, de preparação, inclusive até para batismo mesmo. Ele fala do contexto dos dois credos e da importância deles para a fé anglicana, né? Nós vamos falar hoje sobre o contexto histórico da formulação dos credos. De início, a gente falou sobre os credos, mas não entrou muito em detalhe por que eles surgiram ao longo do tempo. Mas nós falamos alguns pontos importantes. O primeiro deles era que o credo apostólico ele não foi normatizado em nenhum concílio específico da igreja, nenhum concílio ecumênico. Ele surgiu naturalmente e acabou se tornando um símbolo batismal. Muito provavelmente não é do tempo dos apóstolos, é de algum tempo depois, mas ele foi uma evolução de um consenso que foi surgindo justamente por conta da questão da preparação batismal. E a gente tem o credo niceno, esse aí, ele sim, foi decidido no Concílio de Nicéia e ratificado no Concílio de Constantinopla. Mas vamos aprender um pouquinho sobre isso. E aí tem gente que critica, que não gosta da história da igreja, que diz que é muito chato, né? Mas a história da igreja tem sua importância também. Quando a gente aprende sobre a história da igreja, a gente aprende não somente a aprender com as coisas boas que houve na história da igreja, mas também com as coisas ruins, tá? Então, vou pegar alguns trechos aqui, pensar alguns trechos do capítulo e aí conversar em cima deles. Primeiro, o credo apostólico representou uma corajosa afirmação de cunho teológico, mas também de consequências políticas para a sua época. Caso vocês se lembrem, eu falei na aula passada que o credo apostólico era um símbolo batismal, era uma confissão de fé que as pessoas faziam quando elas iam se batizar. E os catecúmenos, naquele tempo, não podiam nem ver a celebração da Santa Eucaristia. Eles participavam da liturgia da palavra e iam embora, eram despedidos, abençoados e despedidos. A igreja era uma coisa, de certa forma, secreta para muita gente, porque havia muitos perigos em mostrar o que acontecia ali naquela celebração. Por isso que algumas tradições cristãs ainda chamam a Eucaristia de santos mistérios ou de sagrado mistério, tá? O credo apostólico surgiu na igreja do Ocidente, a igreja influenciada por Roma. Havia vários patriarcados, Alexandria, Antioquia, Constantinopla, Roma, tá? E Jerusalém. Roma era um dos vários patriarcados. Na área de influência da igreja de Roma, ou seja, as partes do antigo Império Romano que falavam latim, porque tinha parte do Império Romano que falavam predominantemente o grego, desde o tempo da conquista helenista. Tanto que quando o Império Romano se separa em dois, logo o Império chamado Bizantino, hoje, ele adota o grego como língua franca oficial. Mas na parte latina, ou seja, a Europa Ocidental, surge esse credo apostólico, ele vai aparecendo como um votus batismais, como símbolo batismal. E ele foi aceito e absorvido num processo natural por comunidades de várias religiões. E da onde que vem isso? Assim como muitos dos evangelhos, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar da fonte Q, né? Os evangelhos sinóticos talvez vieram da fonte que vem do alemão, que significa velha, né? É uma teoria postulada, porque eles são harmônicos em vários aspectos, de que havia algum proto-evangelho, uma coisa que existia antes. A gente sabe também que antes do credo apostólico havia o que a gente chama de credos, ou seja, algum tipo de credo que já ia sendo falado e aos poucos as pessoas, não, vamos acrescer também isso que é importante, vamos acrescer isso que é importante. Então, olha só, no início do século II, por volta do ano 107,
Inácio de Antioquia é aquele chamado Santo Inácio, é o famoso, né? Tem outros Inácios, mas o Inácio de Antioquia é bem antigo, bem do início da era cristã. Expondo a fé em Jesus, usou as seguintes palavras na chamada Carta aos Tratalianos, tá? O qual foi da linhagem de Davi e de Maria, quem verdadeiramente nasceu, comeu como também bebeu, foi verdadeiramente perseguido por Pôncio Pilatos, foi verdadeiramente crucificado e morreu, tendo por testemunhas os céus, a terra e o que há sobre a terra, quem também verdadeiramente ressuscitou dos mortos quando seu Pai o levantou. Seu Pai, a sua semelhança, a nós que nele cremos, nos ressuscitará da mesma forma em Cristo Jesus, sem o qual não temos vida verdadeira. Isso é do ano 107. E isso é uma carta. Os primeiros bispos, os apóstolos, os primeiros bispos da igreja, tinham esse hábito de escrever cartas. Uma das razões pelas quais eles escreviam cartas, além da razão mais básica, que era instruir, é porque não havia escritos cristãos. Tá? Havia a Tanakh, que eram os escritos judaicos, que foram absorvidos pela igreja cristã. Havia uma série de documentos que eram partilhados e as pessoas liam na liturgia pública, os evangelhos que ainda estavam em construção, algumas profecias, como do Apocalipse, no Apocalipse bem mais tarde que isso, né? Algumas das cartas de Paulo, e os bispos, não somente Inácio de Antioquia, outros também fizeram isso, eles escreviam cartas às comunidades. E, às vezes, o que acontecia era que algumas dessas cartas se popularizavam. As cartas de Paulo e algumas das cartas gerais que chegaram até nós, elas começaram como uma carta dirigida a um grupo específico de gente. E aí a igreja como um todo começa a correr atrás disso. Olha, essa carta é interessante, contém ensinamentos interessantes. Vou tirar uma cópia dela e vou ler. Porque essa coisa da gente ler a leitura bíblica, né, na missa, na oração, liturgia da palavra, seja lá o que for, isso é o testemunho mais antigo dos primeiros cristãos. Eles se reuniam, quem sabia ler, lia, e todo o povo escutava aquilo ali. Até porque muita gente não sabia ler. E quando o cristianismo se expande para fora do grupo judaico, aí é que a quantidade de analfabetos aumenta muito, porque os judeus, mal ou bem, tinham que aprender a ler alguma coisa de hebraico, os homens judeus. Agora, entre os chamados gentios, a grande maioria não sabia ler e escrever nada. Tá? Os judeus fazem isso, os meninos judeus, por uma razão religiosa, que tem um rito, quando chegam aos 13 anos, que eles têm que saber ler uma parte, né, das escrituras e tudo mais. Tá? Então, é bem possível que essa carta de Inácio não foi lida só pelos tratalianos. Ela chegou até nós porque ela foi sendo partilhada com muita gente. Então, esse texto aqui que ele coloca, muito provavelmente foi sendo repetido pelas pessoas no seu culto público. Elas repetiam, justamente para não se esquecerem da importância daquela fala ali. E aí eu vou enfatizar alguns pontos que são importantes a gente perceber. O qual foi da linhagem de Davi e de Maria. Então, foi importante mencionar, no caso, a linhagem de Davi tem a ver com uma justificativa de realeza, né? Como todo judeu, ele vem da linha... precisava provar que ele vinha da casa de Davi. Mas fala aqui de Maria. Não fala como que se deu esse nascimento, mas diz que o nascimento foi verdadeiro. Verdadeiramente nasceu. Por que ele está falando isso? Porque já tinha gente naquela época achando que Jesus Cristo era uma espécie de um fantasma, era um espírito mandado por Deus, que surgiu. E isso foi uma das primeiras heresias. Tá? E é importante a gente perceber que heresia, muitas vezes, não era uma coisa mal intencionada. A gente tende a demonizar a palavra heresia. Não, para muitas daquelas pessoas, heresias o ponto de vista delas, que não era o que a gente entende como cristianismo ortodoxo, elas realmente criam naquilo ali. Elas achavam que aquilo ali era o certo. A gente tende a demonizar, né, na visão contemporânea, é um herege. Hereges, tal. Na verdade, muitas daquelas pessoas eram bem intencionadas. Uma linha de raciocínio que havia naquela época era essa, que Jesus era o Espírito que surgiu. Deus colocou Jesus Cristo como um Espírito. Aqui ele já está enfatizando que ele nasceu verdadeiramente de Maria.
Ou seja, é uma tentativa de enfatizar o que? A doutrina da encarnação. Não está desenvolvida em detalhes, mas isso já é um ponto. Se Inácio escreve isso, é sinal de que era importante que as pessoas reafirmassem isso, porque já havia dúvidas quanto a isso. Olha só, não somente nasceu, como comeu e como também bebeu. Eu falo isso porque esse pensamento, que a gente hoje em dia entende como uma heresia, entendia que Jesus, enquanto um espírito, ele tinha aparência de corpo, mas não era corpo. Então ele não podia comer nem beber. Aqui fala isso, comeu e bebeu. Não é uma coisa engraçada, por que botou isso num texto, né, de uma carta? Mas era importante porque tinha gente questionando. Não, se ele era um espírito, então ele não pode ter comido nem bebido. Tá? E isso você vai encontrar, inclusive, nos evangelhos. O Cristo ressuscitado comendo peixe. Você vai encontrar em vários momentos isso. Era importante enfatizar que Cristo comeu. Então, assim, é corpóreo. A ressurreição foi do corpo, não foi um espírito que não morreu e continuou espírito. Houve um corpo que morreu e foi ressurreto. Foi verdadeiramente perseguido por Pôncio Pilatos, foi verdadeiramente crucificado e morreu. Por que isso? Porque alguns dos detratores do cristianismo, e a gente vai aprender isso através das apologias de Justino Mártir, que foi, ele teve que justificar a fé cristã por escrito. Tá? E isso bem no início da era cristã. Porque uma das acusações era de que os cristãos haviam escondido Jesus e depois declararam que Jesus havia ressuscitado. Aqui ele enfatiza claramente que ele foi castigado por Pôncio Pilatos, foi crucificado e morreu. Então não foi, não, Jesus Cristo foi raptado, né, quando ele estava, né, no seu martírio, escondido em um lugar seguro e depois anunciado como quem ressuscitou. Aqui diz claramente, Pôncio Pilatos crucificado e morreu. Não somente ele foi crucificado e morreu, mas Inácio situa o evento histórico, Pôncio Pilatos, para lembrar quem era o representante do Império Romano naquele momento, do tempo, naquele local, do espaço, que aquilo aconteceu com Jesus. Era importante para eles ressaltarem isso, porque havia essa fofoca aí, né, de muitas pessoas que criticavam o cristianismo, atacavam o cristianismo dizendo que isso era uma mentira, tinha sido uma farsa. Foi verdadeiramente crucificado e morreu, tendo por testemunhas os céus e a terra e o que há sobre a terra. Ou seja, realmente ele morreu. E também verdadeiramente ressuscitou dos mortos quando seu pai o levantou. Então, um entendimento da ressurreição bastante rígido, né? Eles tinham uma necessidade muito grande de explicar a ressurreição. E vocês vão ver que os credos, em geral, vão ter algo semelhante com isso. Vai dizer que ele sofreu sob Pôncio Pilatos. Então, o sofrimento de Jesus não foi em um dado momento que a gente não sabe. Ele é situado. E a gente, ao saber que foi sob Pôncio Pilatos, você sabe a época da história em que isso aconteceu. Porque Pôncio Pilatos foi nomeado por um certo mandato, um período de tempo. Então, foi por aquele cara, naquele momento, e ele morreu e verdadeiramente ressuscitou. Os credos vão ter isso. Isso era uma preocupação muito grande daquela época, que as pessoas fossem instruídas quanto a isso. Porque havia esse questionamento de que a ressurreição de Jesus era uma farsa. E aí vem uma outra forma que fala, seu pai, à sua semelhança. Porque essa já é uma questão que vai começar a surgir. Jesus Cristo era tão Deus quanto o Pai? Ou ele estava abaixo do Pai como se fosse um semideus? Ou ele era somente um profeta que o Pai resgatou dos mortos? Essas são questões que vão aparecer. Então, aqui, seu pai, à sua semelhança. Eles são do mesmo tipo, né? Eles são pai e filho, mas eles são do mesmo tipo. Eles são Deus. E é por isso que lá no Credo Niceno a gente vai escutar um negócio de consubstancial com o Pai. Tá? Nos ressuscitará da mesma forma em Cristo Jesus, sem o qual não temos vida verdadeira. E isso é também uma esperança que aqueles primeiros cristãos tinham, de que apesar de todo o sofrimento deles, no dia final, eles iam ressuscitar dos mortos. Que a morte física que o nosso sofre, ela não é o passo final, que a gente vai ser ressuscitado. Isso é uma das crenças cristãs mais importantes. O rito funeral de qualquer igreja cristã, né, que segue esses ensinamentos mais ortodoxos, ele vai falar o tempo todo da ressurreição do corpo. Isso está presente. Inclusive, o rito funeral, ele fecha com a saudação pascal.
Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia. Por quê? Porque é uma celebração pascal. É dizer assim, olha, com essa pessoa vai acontecer o que aconteceu com Jesus Cristo. Ela foi ressuscitada. E vocês vão ver que no credo isso vai aparecer, nos credos em geral. Sempre alguma coisa para falar da ressurreição dos mortos. Ou seja, Jesus encarnou com um corpo de verdade, esse corpo sofreu, esse corpo passou por tudo que o ser humano passa, comeu, sofreu dor, etc. Esse corpo morreu, esse corpo ressuscitou, e assim como esse corpo morreu e ressuscitou, o nosso corpo também morre e ressuscita. E ainda de lambuja, ainda coloca assim, e olha, ele é do mesmo tipo que o pai, tá? Ele não está abaixo do pai, ele não é um profeta que o pai exaltou. Isso é o que Inácio quis dizer com essas falas aqui. Ele está instruindo as pessoas, olha, repitam isso. E as pessoas começaram a tentar consolidar o que era mais relevante e repetir. Vamos pular quase 100 anos para frente, né? Irineu de Lyon, que foi um bispo na França. Né? A gente falou de Inácio de Antioquia. O cara estava lá na Síria. Agora a gente vai falar de um bispo que estava lá na Gália, que hoje é França. Para vocês verem como esse pensamento ele estava a leste e a oeste da igreja. Ele passeou pela igreja toda. Embora ele comece a se consolidar como credo na parte ocidental, ele era discutido em todas as partes da igreja. Na sua obra Adversus Hereses, ou seja, contra as heresias, ele afirma que a igreja recebeu dos apóstolos e seus discípulos a fé em um Deus Pai Todo-Poderoso. A gente vai falar sobre isso ao longo das aulas. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e um Espírito Santo, qual, através dos profetas, proclamou, no nascimento virginal, aqui ele já está dando cara de doutrina para as coisas. Ele não está explicando, Jesus nasceu da Virgem Maria, ele fala, no nascimento virginal, na paixão e na ressurreição dentre os mortos, na ascensão em carne ao céu do amado Cristo Jesus nosso Senhor e seu retorno do céu na glória do Pai, para recapitular todas as coisas em um e ressuscitar toda a carne de toda a raça humana. Então, Irineu pega aquilo que Inácio e outros, que não chegaram até nós, mas escreveram em cartas, estavam comentando de uma forma um pouco mais fluida e lhe dá uma cara de declaração teológica. Então, declarações aqui, isso. E uma pessoa falando do Ocidente fala com muito mais pragmatismo, porque o pensamento ocidental, o pensamento latino, era muito mais pragmático que o grego. O pensamento grego era dado a divagações filosóficas, etc., enquanto os latinos eram muito mais é isso, eu escrevo e termino. Então, ele coloca aqui. Mas vocês veem que, em estrutura, isso já é a cara do credo apostólico. E, em algum momento, já começou essa lenda, tá? Essa lenda de que a igreja recebeu dos apóstolos e dos discípulos. Ou seja, Irineu não está falando aqui, como Inácio tinha falado, isso aconteceu com Jesus. Ele está dizendo, os apóstolos e os discípulos deixaram como herança para a igreja a fé nisto. Ele está tirando a responsabilidade dele, ele está dizendo, por que eu creio nisso? Porque os apóstolos e os discípulos disseram. E é daí que vem esse entendimento de dar o nome de credo apostólico, porque isso vai sendo passado adiante, isso daqui foram os apóstolos que deixaram para a gente. Isso é ensinamento dos apóstolos. O que os apóstolos realmente ensinaram, a gente não sabe, porque quando Inácio escreve essas coisas, já é 70 e alguma coisa anos depois da ressurreição. Não é 74 anos depois da ressurreição. Isso, para a gente, é pouco tempo. Tá? Porque hoje em dia as pessoas passam dos 80, dos 90, tem gente que passa dos 100. Mas naquela época, a expectativa de vida não chegava a 30 anos de idade. Então, 70 e poucos anos são mais de 2 gerações. A gente não sabe, muitas vezes, o que foi falado nessas 2 gerações. Mas a gente já sabe que, rapidamente, em coisa de um século, né, na história da igreja, um século nem é tanto, já se consolidou esse tipo de pensamento. E já se consolidou meio que com uma indicação de que isso veio do tempo dos apóstolos. O que os apóstolos realmente falavam, a gente não sabe. Provavelmente, um falava uma coisa,
desse conteúdo aqui, outro falava outra coisa, e aos poucos isso foi tudo sendo juntado numa peça só. Tá? Esses conteúdos básicos a gente vai escutar Justino Mártir, Hipólito, Cipriano de Cartago, Novaciano de Roma, Orígenes e Agostinho de Hipona, escrevendo coisas que estão relacionadas com isso. Não vão escrever exatamente na forma de um credo, mas muitas vezes vão escrever dando indicação de que eles ouviam uma espécie de uma declaração de fé enxutinha, que era importante, e eles discorriam sobre aquilo ali como se fosse uma coisa já conhecida das pessoas. Né? Hipólito de Roma, quando ele fala, Hipólito de Roma é importantíssimo para estudos litúrgicos, porque ele se dispôs a explicar os rituais batismais da época. Então a gente sabe muito das práticas do batismo por causa do que ele escrevia. Ele fala o seguinte: quando as pessoas iam ser batizadas, perguntava-se para elas o seguinte: creis em Deus Pai Todo-Poderoso? Ponto. Você vê que aqui, de Inácio para Irineu, surgiu essa cláusula aí do Deus Pai Todo-Poderoso. A gente vai ter toda uma passagem aí para entender o que é esse Todo-Poderoso. Inácio não menciona isso, só fala que o Pai e o Filho são da mesma substância. Mas ele não tem essa preocupação de descrever Deus Pai com esse título Todo-Poderoso que carrega um peso teológico, tá? Mas já quando Hipólito vai escrever sobre como os batismos existiam, isso já está na pergunta. Creis em Deus Pai Todo-Poderoso? Aí a pessoa dizia sim. Por que ela só dizia sim? Porque a maior parte daquelas pessoas não sabia ler. Então ninguém tinha um livro de oração comum na mão e dizia assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Não falam isso, porque eles não sabiam ler. Então a pergunta era longa e a resposta curta. Creis em Deus Pai Todo-Poderoso? Sim. Aí vem a segunda. Né? Creis em Jesus Cristo, Filho de Deus? Não. É como é no rito batismal até hoje. Imensa. Creis em Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob Pôncio Pilatos e morreu e se levantou de novo ao terceiro dia, vivo entre os mortos, e ascendeu ao céu e se sentou à destra do Pai e virá julgar os vivos e os mortos? A pessoa dizia assim. Não tinha chance, né? Se a pessoa discordasse de um ponto desses aí, já era. Ou ela dizia sim, ou ela não era batizada. Ela tinha que concordar com absolutamente tudo. Porque, aí vem lá o do Espírito Santo. Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja, na ressurreição da carne? Sim. Isso é basicamente o credo apostólico, com pequenas mudanças de palavreado. Aí a pergunta, né? Por que Jesus Cristo ganha uma cláusula tão grande e os outros nem tanto? Porque o centro das discussões do início da era cristã era sobre Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é Deus encarnado. Enquanto Deus encarnado é o mais próximo da experiência de Deus de uma forma concreta. Então, o que aconteceu com Jesus Cristo era importante nas discussões, as pessoas tinham curiosidade. E aí começa a surgir várias teorias. Ele era filho de Deus? Ele não era filho de Deus? Ele era só um profeta? Ele era um espírito ou ele tinha carne? Ele nasceu de uma mulher ou ele surgiu? Deus fez surgir do nada, no meio, tipo Exterminador do Futuro, que aparece no meio do nada, né? É trazido junto à Terra. Mas é sério, parece brincadeira, mas as pessoas discutiam isso, queriam entender, né? E eram pessoas que se diziam cristãs, não era gente de fora, não. Tinha o pessoal de fora que duvidava da história, dizia que era uma farsa, mas tinha gente cristã que ficava, gente, não faz sentido. Como é que ele nasceu de uma mulher? Como é que a gente sabe isso? Eles ficavam discutindo isso tudo, né? Ele realmente morreu? Ou será que ele parecia estar morto? Surgiu essa heresia também, que quando ele foi descido da cruz, ele só parecia estar morto, e depois ele voltou à vida. Tá? Quando ele ressuscitou, o corpo foi enterrado e só ressuscitou o espírito? Ou o corpo foi junto? A tumba vazia porque esconderam o corpo, mas Jesus apareceu em espírito? Ou aquele corpo se ressuscitou e apareceu para as pessoas? A gente vê que os evangelhos, os escritos dos pais da igreja, eles vão se direcionando, e os evangelhos também, porque alguns deles têm construções tardias, eles vão acrescentar pontos lá para o final. Eles vão criando, né, uma narrativa para tentar enfatizar esses pontos. Por isso que o evangelho vai lá falar do caminho de Emaús, que Jesus Cristo apareceu para aquelas pessoas, mas que eles nem conseguiam perceber que era Jesus, porque ele estava humano ali, com um corpo, não era um espírito, não era um fantasma, né?
Era um corpo que comia peixe assado, era um corpo, né, que ascendeu aos céus, e aí ele coloca isso tudo aqui. Isso era importante para as pessoas saberem. Se a pessoa não soubesse, não pudesse dizer sim para essas 3 perguntas, ela não era batizada. E em não sendo batizada, ela não podia tomar a Eucaristia. Ela não podia assistir os santos mistérios, ela não podia nem ver o que acontece naquilo ali. Até porque uma das críticas que se faziam aos cristãos era de que eles eram canibais, por causa da crença do corpo e sangue de Jesus. Que os cristãos matavam, que os cristãos esconderam o corpo de Jesus e dividiram em vários pedaços de carne e iam dando para as pessoas ao longo do tempo para comer nos ritos deles. E que quando esse corpo acabou, eles começaram a matar pessoas para dar carne humana para as pessoas. Parece loucura hoje em dia, mas isso era uma das acusações. Ninguém perseguiu os cristãos assim à toa. Tinha uma implicação política, mas também havia muita superstição e muita mentira que havia nessa história para tentar colocar o culto cristão como alguma coisa abominável, né? Que fosse realmente assustadora para a sociedade e precisasse ser perseguida. Então havia essa crítica também. Né? No século IV, Marcelo, bispo de Ancira, que é capital da Galácia, na Ásia Menor, ele usa o símbolo como uma fórmula afirmativa. Ele escreveu em 341 uma carta em grego ao bispo Júlio I, a fim de provar sua ortodoxia, e ali ele dizia: creio em, creio em, creio em. Rufino de Aquileia, agora já na parte ocidental, vai escrever sobre isso exatamente o mesmo credo, mas em latim. O que a gente entende, então? Que lá pelo século IV, anos 300 e alguma coisa, tá? O credo já está consolidado como uma fórmula bem parecida em todas as partes do mundo conhecido, do mundo onde o cristianismo existia. Ele já estava consolidado com um certo palavreado e todo mundo repetia mais ou menos as mesmas coisas. A gente sabe que o embrião daquilo vem de 200 anos antes, já está nos escritos dos pais da igreja. Mas essa coisa do credo ter um palavreado mais fixo e de ser usado, como o Marcelo usou, como prova de que a pessoa realmente cria na fé cristã, e como prova de que era necessária para o batismo, e como prova que uma pessoa já cristã dava de que ela não seguia, no caso, a heresia ariana, que era a principal daquele tempo, isso é no século IV. A gente pode dizer, então, que no século IV ele se uniformiza. Como tudo no início da era cristã. Como os ritos da liturgia, que de início tem uma grande variabilidade de acordo com onde são, né? E depois eles vão se padronizando por uma certa forma, parecida em todas as partes. Como o próprio cânon das escrituras, que no início as pessoas liam isso, aquilo, liam vários outros livros que às vezes a gente nem sabe que existiam, e começa a se normatizar quais os livros do Novo Testamento que são interessantes para ler e quais deveriam ser descartados, e aí vai se consolidando. Tudo vai levar uns 4 a 5 séculos. E por mais que muita gente que assiste uma meia dúzia de vídeos no YouTube diga que o grande erro do cristianismo foi ter sido oficializado pelo Império Romano, a oficialização do cristianismo, a tolerância e depois a oficialização do cristianismo pelo Império Romano teve efeitos positivos, sim. E um dos efeitos positivos foi uma igreja mais bem estruturada para poder implementar certas medidas que não conseguia implementar enquanto estava muito descentralizada e sem capacidade de comunicação. Teve efeitos negativos? Claro, vários efeitos negativos. Mas a gente tem que entender que, em parte, a igreja é o que é hoje, e os concílios ecumênicos, inclusive, fazem parte disso, porque, em um dado momento da história, foi possível para a igreja abertamente operar. E aí os bispos começam a escrever entre si, e aí essas coisas vão sendo melhor normatizadas. Né? Mas, como tudo, quando envolve poder, império e Estado, aí as coisas também vão piorando. Mas não dá para a gente dizer
que se o cristianismo não tivesse sido adotado como oficial pelo Império Romano, estaria puro e perfeito, etc. Não dá para saber isso, não. É muito possível que estaria muito mais divergente do que está hoje. Embora essa uniformidade, às vezes, foi para o mal, mas para algumas coisas ela foi para o bem. Entre elas, a gente poder ter esse escambo de informações entre diferentes pontos da igreja. E durante alguns séculos, o cristianismo como religião tolerada e depois oficial nem foi tão ruim. A gente teve alguns bispos aí que, inclusive, botavam imperadores para fazer penitência. O problema é que depois a coisa começa a ficar pior, né? Aí vamos falar um pouco das heresias que determinaram a linguagem e afirmações dos credos. A primeira é o gnosticismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela já era comum no tempo das epístolas do Novo Testamento. Algumas das frases ali dos comentários das epístolas já eram contra o gnosticismo. O gnosticismo, ele vinha de várias religiões de mistério do Oriente Médio, e ele era uma filosofia que entra como mescla sincrética no cristianismo. Ele vem de fora do cristianismo. E ele pensava numa dualidade do mundo. Um mundo material que é ruim e negativo e um mundo espiritual que é bom. E às vezes as pessoas chegavam a conclusões muito diferentes em cima disso. Às vezes as pessoas pensavam da seguinte forma: o mundo material é ruim, por isso eu vou mortificar a carne, vou me flagelar, porque a carne é ruim, porque é matéria. Às vezes eles pensavam, se o mundo material é ruim, então eu vou viver uma vida de prazeres, sabendo que eu vou satisfazer esse corpo que não vale nada, e quando passar para a eternidade, o meu espírito que vai, esse corpo fica aqui. Então, às vezes, a mesma linha de raciocínio levava ou uma vida completamente mortificada ou uma vida completamente hedonista. Depende da linha de gnosticismo que tinha, né? E uma dos cernes, né, do entendimento dos gnósticos era de que havia duas entidades que viviam em conflito. Um Deus, um ser espiritual, né, de um Deus puro e bom, um mundo espiritual de um Deus puro e bom, e um mundo material de um outro Deus ruim, que depois, lá para frente, em umas mesclas no futuro, vão até usar o nome de demiurgo. Esse conceito da dualidade ele reaparece, tá? A heresia albigenense no sul da França, os cátaros, lá na Idade Média, isso vai reaparecendo ao longo dos tempos. Não para só no gnosticismo. O próprio maniqueísmo vai ter isso também. Várias teorias filosóficas ensejam essa visão, que não é de um politeísmo, mas de um biteísmo, né? Como se tivesse um Deus bom que cria o mundo espiritual, um Deus ruim que cria o mundo material. E há uma constante luta entre esses dois mundos. Eu posso estar deixando escapar alguns elementos importantes, mas em essência é isso. Eu não sou especialista em história da igreja e muito menos na filosofia e na teologia das religiões daquela época. Mas, basicamente, esse era o problema. E isso entrou como uma heresia na igreja, de modo a muitos cristãos que pensavam que o corpo e toda a matéria eram por si ruins. A gente sabe que a gente combate essa linha de pensamento principalmente com a fé na encarnação. Porque se Deus se fez matéria, se fez um ser humano, é sinal de que a matéria, como criação de Deus, é boa, é vista como boa por Deus. É um Deus bom que criou o mundo espiritual e o mundo material. O mundo material pode estar contaminado pelo pecado, mas na sua essência, a matéria, o corpo, não são ruins. A encarnação mostra que Deus se faz um corpo como o nosso para que nós tenhamos a dignidade que o nosso corpo merece. E que também esse mesmo Deus, ele assume esse corpo e esse corpo é ressuscitado junto, não ressuscita só o espírito, o corpo ressuscita junto, porque o corpo também é importante. Então, por isso essa ênfase de dizer que ele realmente nasceu, né, foi um ser humano que nasceu, passou por tudo que um ser humano passa, fome, sede, dor e sofrimento, morreu com esse corpo e esse corpo ressuscita. Isso basicamente está dizendo, Deus se importa com os nossos corpos, se importa com a matéria ao nosso redor e se importa com esse mundo material. Esse mundo de rochas e animais e naturezas, tudo isso é importante para Deus. Pode estar contaminado pelo pecado, mas o pecado não torna esse mundo depravado.
O convite que a gente tem é de redimir esses corpos, essa matéria, dos efeitos do pecado. Tá? Então, o gnosticismo trazia vários problemas para a fé cristã. Primeiro, negava a criação de Deus e a bondade de Deus. Então, Deus não criou o mundo? Deus não criou o mundo em bondade? A negação da divindade de Jesus. Tá? Se Jesus assumiu um corpo, então ele não podia ser Deus, porque na cabeça deles, esse corpo era do Deus ruim. Então, ou Jesus foi só um espírito, né? Ou Jesus assumiu um corpo, e aí ele era um Deus ruim, não era um Deus bom. Então, ele entrava em contradição, mas muita gente seguiu isso. Tá? Uma outra heresia é o monarquianismo. O nome vem exatamente de monarquia. Numa monarquia, você geralmente só tem um rei. Né? Então, qual era a ideia básica do monarquianismo? Deus Pai era o rei e Jesus Cristo era o príncipe. Ou seja, havia uma hierarquização. O pai estava acima do filho. Então, Jesus era como um semideus. Aí vocês vão dizer, nossa, que linha de pensamento curiosa. Não é tão curiosa se a gente pensar que naquela sociedade, né, greco-romana, mas também várias religiões orientais, egípcias, babilônias, e assim, o helenismo expande para o Oriente e muitas vezes leva a influência da arquitetura, da cultura grega, etc., mas também recebe a influência das religiões de mistério, porque a religião grega ela era muito austera e formal. Quando o Alexandre o Grande e seus generais vão conquistando Egito, Síria, Babilônia e vão expandindo para a Ásia, eles começam a se deparar com uma religiosidade super mística, com várias imagens bem exóticas de deusas com caras de animais e não sei quantas oferendas, muito incenso sendo queimado, e de certa forma isso vai influenciando, né, o mundo helenista. Tanto que, por exemplo, o que Ptolomeu, que foi o que ficou com um pedaço do Egito, fez? Se autoproclamou faraó. Ele era grego, a última dinastia egípcia era grega, todos eram gregos, mas eles adotaram os costumes dos faraós, inclusive prestar culto às divindades egípcias, inclusive identificando, dizendo que essa egípcia era tal grega, dizendo que era a mesma, e até aquela prática bizarra de casamento entre irmãos que os faraós tinham, casava com a irmã. Então você vai ver até a Cleópatra, que foi a última, né, faraona do Egito, ela era da linhagem do Ptolomeu e não entrou nenhum egípcio no meio. Eles eram imperadores do Egito, mas totalmente gregos em genética, porque eles adotaram a prática egípcia de casar entre irmãos. Era uma mescla. As religiões de mistério, que eram essas religiões do Oriente Médio, elas entram no mundo helenista e também entram no Império Romano, porque elas tinham um apelo visual, elas eram exóticas. Elas não eram aquela coisa austera, daquelas estátuas de mármore, daqueles templos, né, dos oráculos, muito bem estruturados, não. Eram aqueles templos cheios de cubículos e aqueles sacerdotes, eunucos, pessoas. Era uma coisa muito exótica, né? Várias imagens e queimando incenso e sacrifícios e oferendas diversos. Então, aquilo era muito exótico. Na época de Jesus Cristo, as religiões de mistério, os soldados romanos iam para o Oriente Médio lutar as batalhas de conquista e voltavam cheios daqueles ídolos. Elas tinham se popularizado muito. Nessas religiões de mistério, e também nas religiões greco-romanas, o conceito de deuses virem para a Terra, terem filhos com seres humanos que eram semideuses, era corriqueiro naquela mitologia. Então, enxergar Jesus Cristo como um semideus abaixo do Pai não era algo novo. A religiosidade do mundo à volta tinha isso. Não era algo que você vai dizer como isso passou pela cabeça deles. Passou porque a todo tempo as religiões ao redor deles falavam disso. Falavam de um imperador que era Deus, então um ser humano que era Deus. E aí de deuses que tinham circulado na Terra e tiveram relacionamentos com pessoas humanas, e aí tiveram filhos que são semideuses, que às vezes são promovidos à divindade, que sobem. Então, assim, o monarquianismo ele entra com força, porque existe esse aporte das influências das outras religiões. E aí existem duas variações de monarquianismo.
Tem um monarquianismo chamado adocionismo, que vem justamente de adoção, e eu descobri pelo livro aqui que também recebi o nome de monarquianismo dinâmico. Acho que esse é um nome que foi dado posteriormente. Que era o seguinte: Deus Pai viu aquele homem Jesus, então ele realmente era homem, nasceu de uma mulher, etc e tal. Em um dado momento, que geralmente eles diziam que era no batismo no Jordão, ele adotou Jesus como filho. Naquele momento ali, ele infundiu Jesus da divindade. E aí, por isso que vocês vão ver que os credos vão falar lá no credo niceno, lá na frente, ele vai falar: gerado de seu Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, gerado, não feito. Ou seja, ele não era criatura, criado por Deus. Ele existia antes do início de tudo, ele já era Deus desde aquele princípio, porque eles estão atacando isso aqui. Porque muita gente acreditava que Jesus era uma espécie de semideus, um ser humano que foi promovido a Deus no momento que foi adotado pelo Pai. Tá? E considerando a influência religiosa daquele tempo, é muito fácil você entender que aquelas pessoas, ao lerem a narrativa do batismo de Jesus, realmente chegassem a essa conclusão. E aí tem o monarquianismo modalista, que também era chamado de modalismo. Esse modalismo, ele pensava da seguinte forma: olha, Deus só age como uma das pessoas da Trindade. Naquela época ninguém estava preocupado com Espírito Santo, não, tá? Era mais Pai e Filho. Às vezes Deus está no Pai, às vezes Deus está no Filho. Deus estava no Pai até Jesus nascer. Quando Jesus nasceu, Deus está no Filho. Quando Jesus ascendeu, Deus passa adiante para o Espírito Santo, né? Foi a conclusão que vai chegando depois. Então Deus não pode coexistir como Pai e Filho. Vocês vão ver lá na frente que os credos vão enfatizar: crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e eles vão enfatizar em cada uma dessas cláusulas a eternidade dessas três pessoas da Trindade. Tá? E ainda havia uma mais exótica, que era uma variação desse modalismo, chamada patripassianismo, que dizia o seguinte: Deus estava, Deus Pai, e quando Jesus sofre na cruz, Deus Pai sofre naquele momento. Ele toma Jesus. Então é o Pai que sofreu na cruz naquele momento. O sofrimento foi do Pai. Aí você vai dizer: gente, mas quem que vai ficar elucubrando esse monte de pensamentos? Quem? A parte de fala grega do mundo conhecido, porque era onde a filosofia era uma prática desejável e cotidiana. Por isso que a maior parte das heresias, ela surge na parte de fala grega. Ela não surge na parte de fala latina, porque os latinos eram muito mais pragmáticos. Era isso. É isso? É isso. Eu vou acreditar, é isso que tem que ser. Os gregos não, eles discutiam muito, eles discutiam e querendo saber o que era, o que aconteceu, como é que era isso, como é que era. Mas e se. Aí eles fazem um aporte, né? Eles fazem todo um aporte do tipo: mas através do conceito filosófico disso, ou então as outras religiões pensam dessa forma, por que a gente não poderia interpretar isso daí, tal, tal, tal. Então, existem várias heresias. O livro vai falar do arianismo, mas eu quero falar de mais algumas, que teve mais heresias, só para vocês terem uma noção, tá? Uma das heresias era o chamado marcionismo. O marcionismo é uma heresia que volta e meia coloca sua cabecinha de fora na vida da igreja. Havia um cara chamado Marcião de Sinop, que ele era um escritor cristão do início da era cristã. Ele foi uma importante figura no cristianismo inicial. O que ele fez? Ele chegou a uma conclusão que não é uma conclusão difícil de chegar. Ele leu o Antigo Testamento e leu muito ao pé da letra, e leu o Novo Testamento e falou assim: não pode ser o mesmo Deus. Esse texto do Antigo Testamento, e na verdade ele não leu o Novo Testamento, que não existia ainda, mas ele leu os evangelhos ou algum proto-evangelho. Ele leu o Antigo Testamento ser um Deus cruel, é um Deus mau. O Deus que se revela no Novo Testamento não pode ser o mesmo Deus que o do Antigo Testamento. Então ele pregava, o marcionismo pregava,
né, que os ensinamentos de Cristo eram incompatíveis com o Deus do Antigo Testamento. Então, o Deus do Antigo Testamento não era o Deus que eles cultuavam, porque era um Deus inconsistente, era um Deus ciumento, era um Deus dado a crimes, a mortes, etc. E essa é uma heresia que volta o tempo todo na igreja, porque essa conclusão é uma conclusão muito óbvia que a gente chega. Se você lê o Velho Testamento ao pé da letra, se você contabilizar a quantidade de gente que foi morta em nome de Deus, a quantidade de gente que o povo de Israel escreve que morreu porque Deus quis que morreu, tá? De fato, essa é uma conclusão muito óbvia. Tá? Deus coloca hemorroidas em um monte de gente só porque eles abriram uma arca. Isso não faz sentido algum. Que Deus é esse? Né? Deus manda matar os bebês e as mulheres dos povos conquistados. Que Deus é esse? Por isso que a nossa leitura da Bíblia tem que ser uma leitura contextualizada e uma leitura no entendimento de que a inspiração não é uma psicografia, que a inspiração se dá também na leitura à medida que o povo vai progredindo, inclusive eles vão reconhecendo o que é a ação de Deus e o que são as projeções pessoais deles em Deus. E por isso que a leitura do Antigo Testamento tem que ser bem dosada com método histórico crítico, para a gente entender o que ali são outras vozes colocando o nome de Deus para endossar certo tipo de ações e o que realmente é Deus agindo na história. E o que são justificativas colocadas ali para compensar a exploração dos mais humildes, um certo conceito de monarquia, a dominação das elites, e eles colocam o nome de Deus para justificar essas coisas. Mas Marcião, ele não tinha todo esse ferramental. Então, essa heresia não era uma heresia tão incomum, né, de se você chegar a essa conclusão. Ele fez uma leitura que hoje a gente chama de fundamentalista, ele fez uma leitura mais ao pé da letra da Bíblia e chegou a essa conclusão, que não é uma conclusão difícil de se chegar. Por que os credos atacam isso também? Que aqui no livro não está comentando. Eles atacam porque eles enfatizam o Deus do Antigo Testamento, quando fala do Deus Pai, Criador do céu e da terra, ou seja, aquele Deus lá do livro do Gênesis, do início da Bíblia judaica. E esse Deus também é o mesmo Deus que se revela em Jesus Cristo. Uma outra heresia, que é uma das minhas favoritas, é o docetismo. Né? Exatamente, doce, mas não é porque Jesus era um doce, não. Isso daí vem de dokein, ou docem em grego, que é parecer. Essa heresia dizia que Jesus parecia corpo, mas ele não era corpo. Era tipo um fantasma, era espírito. Ele parecia corpo. Era uma ilusão de corpo. Como ele parecia corpo, esse corpo não morreu, esse corpo não ressuscitou. Aí vocês veem, puxa vida, toda essa ênfase em dizer que nasceu da Virgem, que comeu, que sofreu, que padeceu morte de cruz, etc., é para justificar essa heresia também. Porque tinha muita gente que acreditava, não, Jesus Cristo era um espírito, um fantasma, que parecia um corpo. Tinha cara de corpo, falava como corpo, agia como corpo, mas não era um corpo, era um espírito. Essa heresia se chama docetismo. E ela não é tão incomum da gente pensar. Quando Jesus ressuscita, em algumas das interpelações com os discípulos que vão encontrando as aparições da ressurreição, eles acham que Jesus era um fantasma. E em vários momentos Jesus é confundido com um fantasma. Na tempestade, né, ele é confundido com um fantasma. Então isso é uma conclusão natural. Meu Deus, é um fantasma, é um espírito. Será que ele realmente ressuscitou? Vai ver, ele sempre foi um espírito e parecia só que era um corpo. Tá? Então, essa é uma outra heresia. Tem mais outras heresias aí, mas eu não falei da principal, que é que gera uma confusão imensa na igreja cristã, que é o arianismo. E com isso a gente termina a nossa conversa. O arianismo foi defendido por um presbítero lá do Egito, de Alexandria, chamado Ário, né? E aí tem esse nome, arianismo, por conta dele. O arianismo era, de certa forma, ele herdava, porque ele já é do século IV, ele já herda um pouco dessa hierarquização que o monarquianismo coloca. Porque o monarquianismo, né,
ele entendia, né, que Deus era Deus só, o Deus Pai, e que adotou Jesus como filho, mas era com um nível abaixo de Deus Pai. Deus mesmo era o Deus Pai. Ou que, esse era o adocionismo. Aí tinha aquele outro que era o modalismo, que Deus era Pai, depois, quando vem Jesus Cristo, ele transfere a divindade para o Filho, mas não pode ser Pai ao mesmo tempo. E tem aquela versão bem exótica, né, do patripassianismo, que é quando ele passa a ser divindade no sofrimento da paixão, da cruz. Patripassianismo, paixão. Ou seja, Deus troca de modalidade, onde que está. Por quê? Isso é uma herança de uma visão estritamente monoteísta, um monoteísmo que não permite a trindade, a compreensão da trindade. Quando, né, ao longo dos séculos, começou a se consolidar uma visão de um Deus que é só um, mas que também tem 3 pessoas da trindade. Olha só que coisa complicada. Mas é isso que o consenso foi chegando a entender. É óbvio que ia ter gente pensando diferente, porque essa compreensão de trindade só tem no cristianismo. O cristianismo é monoteísta? É. Mas vocês não falam que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Então são 3 deuses? Não, são 3 pessoas de um só Deus. Isso é complicado pra caramba. Então primeiro teve esse monarquianismo e depois vem o arianismo. No arianismo, Ario consolida um pouco essa doutrina, né, que estava criando, que foi depois taxada como heresia, de uma forma um pouco mais bem definida. Ele dizia, olha, Jesus Cristo era muito superior aos seres humanos, não chegava perto do Pai. Ele estava muito longe dos seres humanos, mas também não era o Pai. O Pai era Deus. Tá? Ele era inferior por Deus. E ele era inferior, como inferior, ele foi criado por Deus. Olha o credo niceno que vai falar. Gerado, não feito ou não criado. Ele quer dizer o seguinte, Ario está errado, tá? Ele foi gerado, mas ele não foi feito, ele não é criatura de Deus. Mas Ario achava que Jesus era uma criatura de Deus, muito acima dos seres humanos, mas ainda assim criado por Deus, antes da existência do mundo. Ele era eterno, sim, de certa forma, né? Mas foi criado por Deus. Essa heresia começa a ganhar muita popularidade e ela começa a espalhar. Ela começa a espalhar e revelar a face feia do cristianismo nessa competição. Porque tanto os bispos ortodoxos quanto os bispos arianos começam a brigar por igrejas e por bispados, por dioceses. Essa briga é feia. Em um dado momento, a corrente ariana, se não me engano, era Teodoro de Montsuépcia, não me lembro o nome dele, ganha a defesa do imperador romano, que se eu não me engano era Constantino, e aí a fé ortodoxa é declarada herege, depois troca-se o campo, e aí as pessoas iam sendo perseguidas. Tanto que quando o credo niceno é consolidado, na declaração do concílio vem que seja anátema, vem um monte de condenações, quem crê diferente daquilo ali. Porque essa é uma heresia que realmente pega força. Tá? O arianismo, ele só morre, a igreja ariana só morre por conta da invasão muçulmana no norte da África e na Península Ibérica, porque ela teve uma espécie de refúgio ali, ela permaneceu em alguns lugares ainda forte naquela região. E aí, quando veio a invasão muçulmana, que já é o que, século VII, VIII, que vai ocupando aquelas terras, o que sobrava de arianismo eventualmente vai deixando de existir. Mas no norte da África e na Espanha, ela chegou a ocupar bastante lugar, ela já estava em decadência quando isso ocorre, mas ela chegou a crescer bastante. E para resolver esse problema da natureza de Jesus Cristo, se Jesus Cristo era criado ou não era criado, se era um pouco inferior ao Pai, o que era, que foi convocado o Concílio de Nicéia. E aí, por esse ponto que eu digo, a aliança com o Império Romano era válida, foi válida naquele momento, porque se não fosse o Império Romano, se não fosse Constantino, para prover a segurança e também a possibilidade de fazer esse grande concílio juntando bispos de toda a igreja cristã, e olha que para chegar as mensagens a todos os bispos levava anos, às vezes, de transporte.
Teve bispo que chegou atrasado ao concílio meses e meses. Então, para você ter essa estrutura, só com o apoio do Império Romano. Mas em cima dessa estrutura, a grande maioria dos bispos votou no texto que está aprovado em Nicéia, primeiro grande concílio de Nicéia, e que depois é ratificado em Constantinopla. Porque ele é aprovado em Nicéia, mas depois os arianos conseguem virar o jogo e ganham poder político, tá? E aí precisa, depois que os arianos perdem o poder de novo, aí tem o concílio de Constantinopla, que ratifica o credo niceno e dá uma nova redação, algumas cláusulas, mudanças assim muito pequenas. Por isso que a gente chama, assim, o nome oficial é Credo Niceno Constantinopolitano. Não só Credo Niceno, mas normalmente o pessoal chama de Credo Niceno. Tá? A gente vai voltar mais à frente quando a gente for ver Cristologia. Vamos lá. Nicéia é uma cidade na Ásia Menor. O concílio ocorreu no verão de 325. Estavam presentes bispos de várias províncias da Ásia, Síria, Palestina, Egito, Grécia, etc. Do Ocidente foram poucos que foram. Foram bem poucos. Mas a maior parte era do Oriente. Tá? Atanásio disse que eram 318, enquanto Eusébio registrou 250. Isso é um grande feito. A conferência de Lambeth está preparada para 1.000 e não sei quantos bispos. Para vocês imaginarem juntar pelo menos mais de 200 naquela época, foi um grande feito. O imperador Constantino, que recentemente havia decretado o fim das perseguições aos cristãos, ofereceu transporte e alojamento aos bispos e delegados. Porque teve bispos e também teve assessores teológicos, né, que eram presbíteros, que foram juntos. Tá? E ele abriu formalmente as sessões de trabalho, ainda que, à época, ele não era formalmente cristão. Tá? E esse é considerado o primeiro concílio ecumênico da Igreja, ou seja, que abrangia representantes de todas as regiões em que o cristianismo se estabelecera. Há controvérsia sobre isso. Eu não concordo que é o primeiro concílio ecumênico. Teve Éfeso, teve o de Jerusalém, que é considerado, né, que é considerado escrito na Bíblia, mas tudo bem. Mas esse realmente conseguiu trazer muita gente. Os debates foram muito acalorados e o arianismo foi declarado como herético. É desse concílio a história, que ao que tudo consta realmente é verdade, porque ela vem de fontes fiáveis, de que o bispo Nicolau de Mira, que é o famoso São Nicolau, chamou por causa do que deu origem à lenda do Papai Noel, deu um soco na cara de um ariano, quando um ariano defendeu. Né? Ele ficou com tanta raiva que ele deu um soco na cara do outro. Para vocês terem noção do nível de briga que acontecia entre eles. Né? Eusébio de Cesareia sugeriu a adoção de um credo que, embora ortodoxo, ainda não respondia completamente à controvérsia ariana, que foi aí que começou o credo niceno a ser redigido. Tá? O ponto culminante será a declaração de que o filho era homoousios, ou consubstancial com o pai. Ou seja, se ele é da mesma substância que o pai, isso significa que ele era tão Deus quanto o pai, não há uma hierarquização entre os dois. É isso que queria dizer. E aí vai ter gerado, não feito, consubstancial com o pai, são várias explicações para dizer, ó, Ário está errado, Ário está errado, Ário está errado. É isso que eles estão querendo dizer. E os arianos eram de número razoável, mas o número de bispos que votou a favor do credo niceno era uma maioria realmente absoluta, não era uma maioria muito pequena, não. Era uma maioria absoluta, era visivelmente a maioria. Mas a minoria ariana era grande o suficiente para fazer bastante barulho. Tá? Havia ainda, porém, muitas dúvidas sobre a Trindade, porque o Pai e o Filho eles entendiam bem, mas o Espírito Santo era super difícil de explicar, porque o Espírito Santo é muito mais etéreo, não tem muita coisa na Bíblia falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, às vezes, parece claramente que é algo que é enviado, né, que é uma manifestação do Pai, algo assim, eles não sabiam explicar. Graças a, vamos lá, Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo, chamados pais capadócios, porque eles vieram dessa região da Capadócia, seus bispados eram na Capadócia, que era no meio da Ásia Central. Graças a esses caras, que eram teólogos de mão cheia e que escreveram sobre a fé trinitária e foram fazendo um arrazoado teológico que justificasse a Trindade,
que o entendimento de Deus como Santíssima Trindade começa a tomar vulto em várias partes do mundo cristão. Começa a fazer sentido. Eles foram muito importantes para isso, porque eles e mais um quarto, que era Atanásio, lá de Alexandria, escreveram tanto sobre o assunto que isso passou a se tornar, de certa forma, consolidado como um conhecimento teológico da Igreja. Eles fizeram essa sistematização de tentar explicar a Santíssima Trindade. E aí, quando chega nesse credo niceno, você tem claramente uma estrutura trinitária que entende o Espírito Santo também como Deus. Não é só, e creio no Espírito Santo, na igreja, não sei o que, tal, tal. Não. Eu creio no Espírito Santo, Senhor, doador da vida, procedente do Pai, engulam, que não tem nada do Filho nessa fala original, tá? O qual é adorado e glorificado, ou seja, é Deus, o qual falou pelos profetas. É também pessoa da Trindade. E esses caras ajudaram a gente a ter o entendimento da Trindade como a gente tem hoje. E eles se basearam num método que virou famoso até o final, né, durante boa parte da era cristã, que é se basear nas escrituras e na tradição que vinha sendo construída da igreja. E a coisa mais errada é quando alguém fala que segue a Bíblia e somente a Bíblia, porque a interpretação da Bíblia se constitui numa tradição. Se você deparar com algum protestante radical que fala que a fé dele se expressa unicamente pela Bíblia, essa pessoa está incorrendo numa falácia. Isso eu digo sem mínimo pudor. Porque o que ele crê, de certa forma, foi influenciado pela tradição. A tradição influencia como a gente, inclusive, interpreta a Bíblia. Porque Ário e todos esses outros que vieram adiante, Marcião, Ário, todos esses, eles usaram a Bíblia como argumento para justificar aquilo tudo. E se você seguir a linha de raciocínio dele, você sim, a interpretação dele, de acordo com o corolário que ele está falando, faz sentido. Mas qual é o argumento que os pais capadócios usam para justificar? Qual é o método que eles usam para justificar a Trindade, para explicar tudo aquilo ali? Eles usam o seguinte método. Se o consenso da igreja, que é guiada pelo Espírito Santo, ao longo desses 400 anos, quase 400 anos, veio nos fazendo entender isso, está nos conduzindo a isso, é porque Deus, que continua em ação, está nos ensinando isso. Ou seja, quando eu tenho uma maioria chegando a um determinado entendimento, é sinal de que Deus está falando. Esse é o caminho que Deus quer dar à igreja. Esse é o entendimento da tradição. Um bom entendimento da tradição. E não que uma pessoa fale e manda todo mundo obedecer, ou seja, um consenso. Consenso a gente consegue no quê? Concílios e sínodos. É quando você tem um consenso em que as pessoas acreditam e falam juntos realmente, isso aconteceu, etc, etc e tal. Sempre que a gente vê algo na história do cristianismo que não é consenso, isso leva a cisma. Divide, separa. Eu não concordo com você, separa. Mas, né, graças a Deus, pelo menos esses concílios ecumênicos, a maior parte das igrejas concorda. Até esse ponto aqui dos credos, a maior parte chegou a concordar. Daí para diante que eles começam a divergir em certos aspectos. Tá? Nicéia ocorreu em 325, mas houve muita água que passou aí. Os arianos ganharam a alegria do império, o próprio imperador se converteu ao arianismo durante um tempo, começaram a perseguir os bispos ortodoxos, depois foram depostos e se tornaram uma religião minoritária e rebelde. Aí a ortodoxia foi reinstituída de novo, tanto que para os ortodoxos existe uma festa chamada, né, instituição da ortodoxia, ou alguma coisa da ortodoxia, que é quando é reinstituído, né, a ortodoxia como religião oficial lá no Império Romano. E no Concílio de Constantinopla, que é de 381, ou seja, décadas depois, o credo niceno é ratificado. E ele é ratificado no momento em que o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano.
que vai ser somente com Teodósio, não é Constantino. Constantino dá liberdade de culto, e ele mesmo só se converte praticamente à beira da morte. Oficialmente, ele só se converte nesse momento. Antes disso, ele era um simpatizante, e que mudou de lado, né? Não, né? Mudou de um lado para o outro, de um lado para o outro, né? A mãe dele que era meio comprometida, tinha umas visões aí que saiu andando pela Terra Santa e foi localizar, foi aqui que morreu Jesus, foi aqui que aconteceu isso, tem um monte de igreja construída porque ela foi dizendo onde é que ela achava que as coisas aconteceram. Mas, não, mas é verdade, a maior parte das igrejas na Terra Santa, não, Santa Helena passou por aqui, teve a visão que foi nesse lugar que aconteceu, que ninguém mais sabia. O cristianismo era uma religião perseguida. Essa memória popular ia se perdendo, as pessoas fugiam, ninguém podia ficar indo a lugares por onde Jesus passou para se tornarem lugares santos de peregrinação. Elas tinham que se esconder, elas migravam para outras partes, elas fugiam. A gente sabe que os lugares santos da Terra Santa são mais ou menos onde deveriam ser, né? A Helena também não era louca o suficiente de parar lá no meio da Mesopotâmia e dizer que ali era Jerusalém. Ela foi fazendo isso nos lugares corretos, né? Mas exatamente não. O que torna esses lugares santos? O uso litúrgico que foi dado para eles, né? O fato de que as pessoas entram nessas igrejas para lembrar do Calvário, da Natividade, da ressurreição, porque aí aquela matéria, olha aí, né? A teologia da encarnação, aquela matéria, a rocha que diz que é do Calvário, a gruta que diz que é da Natividade e tantas outras coisas, passa a ser sacralizada. A gente passa a dizer, olha, isso daqui é bom, é criação de Deus, e aqui a gente especialmente se lembra e resgata essa doutrina tão importante, né, para a nossa fé cristã. Então, mesmo não sendo exatamente o lugar, mesmo não sendo exatamente a madeira da Santa Cruz, ou a rocha onde tal coisa aconteceu, acaba sendo sacralizado pelo uso. Aquilo ali tem um efeito positivo. As pessoas vão e peregrinam para lá, elas se recomprometem com Jesus. Qual é o problema daquilo? Eu estou falando isso também porque no final do século XIX, um monte de missionário batista, ocidental, claro, branco, né, ocidental, do norte da Europa e dos Estados Unidos, também que se acham muito inteligentes, não só batista, presbiteriano, vários protestantes, foram com as suas ideias de arqueologia e começaram a dizer, não é esse lugar, é esse, é esse, é esse. Aí tem agora, tem um lugar católico, ortodoxo, anglicano, etc., tem um, e tem um lugar só dos evangélicos que eles vão. Foi nesse, foi nesse. Não é esse o caso, gente, pelo amor de Deus. Dizer que o batismo de Jesus foi nesse ponto do Jordão, ou foi naquele outro ponto do Jordão, não é essa a coisa mais importante. O importante é você estar lá e aproveitar aquele momento para você entender o significado do batismo de Jesus. Mas voltando para Constantino, né? Constantino morreu, aí teve uma outra perseguição aos cristãos. Aí vem Teodósio, que de fato implementa como religião oficial no ano 380. E vem esse concílio de Constantinopla em 381, que aproveita, arremata o credo niceno e ratifica. Olha, é esse o credo. Tá? Os bispos reunidos na capital imperial reafirmaram as declarações de Nicéia, tentaram esclarecer alguns pontos obscuros e fizeram uma afirmação explícita da pessoa e da divindade do Espírito Santo. É a parte que é acrescida ali, um pouquinho que é acrescida. O novo credo, assim produzido, ficou conhecido como Credo Niceno Constantinopolitano e passou a ser reconhecido pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, os patriarcados do Oriente e o patriarcado romano. O arianismo ainda permaneceu em alguns bolsões, principalmente no Ocidente, no norte da África e na Península Ibérica, e vai permanecer durante algum tempo, mas gradualmente vai perdendo força. Nesse momento, já tinha sido estabelecido o credo na sua forma. Ou seja, o que a gente aprendeu hoje? O credo apostólico vem, historicamente, de uma forma orgânica, ele vai sendo, as dicas dele vão aparecendo nos escritos dos pais da igreja, e já em algum momento ele começa a aparecer como sinal da liturgia, como símbolo litúrgico que as pessoas falam. Já o credo niceno, não, ele é implementado por um concílio. Claro que quando você lê o credo niceno, você sabe muito bem que a base daquilo ali foi o credo apostólico. Mas eles começaram a colocar várias cláusulas extra
para combater as heresias, que o credo apostólico já tentava combater, mas algumas não estavam combatendo bem. As pessoas estavam dizendo, olha, eu creio nesse credo apostólico, mas isso daqui, essa parte aqui, eu creio com esses detalhes. Aí o credo niceno vai para explicar os detalhes. E isso que torna o credo niceno muito longo. Em alguns momentos muito belo, mas em outros muito enfadonho, e na maior parte do tempo quase que incompreensível para a gente. E é por isso que a gente está estudando junto, para a gente entender o que cada palavrinha daquelas quis dizer e o que ela diz aos nossos dias. Agora vamos partir para um breve debate. Como que você entende a afirmação de que o Espírito de Deus estava agindo através de seres humanos nos concílios para preservar a unidade da Igreja? Que importância damos ao trabalho das pessoas que, em nosso contexto, se dedicam à pesquisa teológica? Eu acho que essa pergunta é um pouco mais ampla, eu nem sei como que a gente vai debater isso. Mas eu gostaria que a gente discutisse mais sobre isso. Como é que a gente entende, então, que isso veio inspiração de Deus ao longo dos tempos? E vocês reconhecem algumas dessas heresias no dia de hoje? Vamos fazer uma breve conversa, para não se estender muito. Vamos ouvir as pessoas. Luiz, essa primeira pergunta, né? Como você entende a afirmação de que o Espírito Santo de Deus estava agindo, né, através de seres humanos nos concílios para preservar a unidade da igreja? Eu fiquei assim, me lembrando muito dos concílios de que eu já participei, sabe? Fiquei lendo, né, esse capítulo. E quando eu me deparei com essa pergunta, assim, ela veio ao encontro de muita coisa que, ao mesmo tempo, eu fiquei lembrando dos concílios, sabe? E é interessante, assim, eu estava lembrando, assim, dos momentos de debate, dos momentos de, algumas vezes, embate, né, que eu já presenciei em concílios, né, da EAB, momentos assim que parecia que a gente não ia chegar a solução nenhuma, né, para determinado assunto, e no final das contas, de alguma maneira, a gente conseguia chegar a uma solução. Então, é interessante que, de uma forma ou de outra, Deus sempre age. O Espírito, ele sopra, ele age. Quando a gente vê, assim, às vezes, um nó está apertado e, de repente, vai lá e tchum! Parece que vem sabe, uma mãozinha assim e desata a coisa toda. E eu fico pensando assim, né? Como é importante a igreja se unir, se reunir de vez em quando, justamente para conversar, né, sobre as situações que envolvem, né, sobre as questões que fazem parte do dia a dia dela, né, e sobre o que a igreja acredita, né? E aí eu fiquei pensando assim, poxa, se a gente precisa se reunir de vez em quando para debater sobre assuntos tão diversos que às vezes assim parecem tão prosaicos ou concretos, administrativos e tal. Imagina lá no começo, quando as pessoas ainda não tinham uma definição muito clara do que era Jesus para elas, né? Do que era Deus ali na cabeça delas, né? Então, eu chego a essa conclusão, olha, se não fosse o Espírito Santo, que para mim é uma pessoa muito concreta, sabe? Quer dizer, as três pessoas são absolutamente concretas, mas eu acho que às vezes o Espírito Santo, as pessoas tendem a diluir muito, assim, é um sopro, um vento, mas, gente, o vento é concreto, né? Às vezes,
sabe, é tudo que precisa para arrumar ou para desarrumar, né? Toda uma situação. Então, foi muito interessante ler esse capítulo e chegar nessa pergunta. Sabe? E só mais um detalhe, em relação às heresias, né? Acho que o arianismo, agora não me lembro, sobre as pessoas da Trindade, enfim, gente, para mim, assim, a Trindade, claro, é um mistério, nem eu, nem acho que ninguém nunca vai conseguir explicar exatamente o que é a Trindade, mas eu vejo como um triângulo, sei lá. Triângulo, para ser triângulo, tem que ter os 3 lados. Se não tiver um lado, não é um triângulo, né? Então, é uma explicação meio tosca, mas a mim me ajuda a entender mais ou menos o que é a Trindade. Mais algum comentário, alguma ideia? Bom, então eu agradeço a participação de vocês. Espero que tenham conseguido compreender um pouco desses tópicos que a gente falou. Já vou anunciando que o próximo capítulo já não vai mais tratar de história da igreja. Ele vai tratar da frase: cremos em Deus Pai Onipotente. Somente sobre isso. Tá? E por que dessas afirmações e o que isso significa para a gente no dia de hoje. O que é crer no Deus Pai Onipotente. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês. Fiquem na paz de Cristo. Boa noite, muito obrigada. Agradeço a presença de todas as pessoas. Obrigada.